Bom dia! Fala, galera do Terceirão. Tudo bem com vocês? Estou com saudades. Espero que logo a gente esteja junto. Vamos para mais uma aula de matemática. Aulas 19 e 20. Início na página 246. Função quadrática. Definição. Nós vamos trabalhar com a função do segundo grau. Agora, vamos para a página 247. Vamos lá, com calma. Definição. Chamaremos de função quadrática a função f, definida de reais em reais, cuja lei de formação é dada por f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Quem é o a? É o coeficiente que acompanha o x ao quadrado. Quem é o b? É o coeficiente que acompanha o x. Quem é o c? O c é chamado de termo independente porque ele não tem a variável x. Então, nós temos o a, o b e o c pertencentes ao conjunto dos números reais e o a tem que ser diferente de zero. Por que o a precisa ser diferente de zero? Porque se o a for igual a zero, nós vamos eliminar o x ao quadrado e não teremos mais uma função do segundo grau. Teremos, sem o x ao quadrado, uma função do primeiro grau, ok? Funções desse tipo, do tipo f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, também são chamadas de funções polinomiais do segundo grau, ou simplesmente funções do segundo grau, ou funções quadráticas. Elementos do gráfico da função quadrática. O gráfico de uma função quadrática é uma parábola, essa curva vermelha, cujos principais elementos estão destacados a seguir. Nós temos o vértice, certo? Nós temos o x' e o x duas linhas, ou x1 e x2, que são os pontos em que a parábola corta o eixo x, que são as intersecções com o eixo das abscissas. Nós temos esse ponto no eixo y. Esse ponto no eixo y, a intersecção com o eixo das ordenadas é o termo independente, é o termo C. E temos o vértice. No vértice da função, nós temos um eixo de simetria, que divide a função em duas partes que se sobrepõem. Agora, como encontrar esses elementos? Os pontos destacados são obtidos da seguinte forma. Primeiro, a intersecção com o eixo das ordenadas é dada pelo ponto 0 e f de 0. Ou seja, quando você substitui o x da função por 0, você vai encontrar o f de 0, que nada mais é que o c, certinho? Agora, as abscissas das intersecções com o eixo das abscissas, caso existam, é quando não tem intersecção, quando o delta for negativo. Quando o delta é menor que zero, o gráfico ele não corta o eixo das abscissas. O gráfico corta em dois pontos quando o delta é maior que zero. Quando o delta é igual a zero, o gráfico toca em um ponto, em um único ponto, porque tem uma única raiz. Vocês lembram disso? Delta menor que zero não admite raízes reais, então não tem intersecção com o eixo x. Quando delta é igual a zero, uma única raiz real, um pontinho. Quando delta maior que zero, dois valores para o x. Então, como você encontra? É só fazer f de x igual a zero. É só pegar a função igualar a zero, resolver por soma e produto, que é cálculo mental, ou pela fórmula de Bhaskara, encontrar o x' e o x duas linhas. Como você encontra o x do vértice? O x do vértice, ele tem uma fórmula. Essa você precisa memorizar, sim. O x do vértice é menos b sobre 2a. Você utiliza a fórmula, vai encontrar o x do vértice, você vai encontrar um número. Substituindo esse número na função, você tem o y do vértice. Eu vou mostrar tudo isso detalhadamente na próxima página, no exercício 1. A questão da concavidade.
Nós temos dois tipos. A concavidade pode estar voltada para cima ou para baixo. E quem determina isso? A concavidade da parábola é determinada pelo coeficiente dominante A. Se o A for maior que zero, a concavidade é positiva ou para cima. Se o A for negativo, ou seja, menor que zero, a concavidade negativa, ou seja, para baixo. Vamos para a segunda parte. Prontinho. Como encontrar a imagem de uma função quadrática? É possível determinar o conjunto imagem de uma função do segundo grau conhecendo a ordenada do vértice, certo? Você vai precisar analisar o y do vértice para determinar o conjunto imagem. E também você precisa saber se a concavidade da parábola é para cima ou para baixo. Veja, aqui nós temos a concavidade voltada para cima e temos o quê? O y do vértice. A imagem é tudo o que está aqui, acima do y do vértice. Se a concavidade for para cima, o conjunto imagem é dado por y pertence aos reais, tá o quê? O y vai ser maior ou igual ao y do vértice. Certinho? Aqui nós temos o valor mínimo de y, que é o y do vértice. Agora, o que acontece quando a concavidade é voltada para baixo? Aqui nós temos a concavidade voltada para baixo, temos o y do vértice. Se a concavidade for para baixo, o conjunto imagem é dado. O y, a imagem, é o y que pertence aos reais, tá o quê? O y são valores menores ou iguais ao y do vértice. Então, aqui, quando a concavidade é voltada para baixo, o maior valor possível é o do y do vértice. Os outros serão menores ou iguais a ele. Agora, a forma fatorada da função quadrática. A lei de uma função quadrática definida por f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c também pode ser escrita na forma fatorada. A forma fatorada é f de x a vezes x menos m. Quem é o m? É o x1, o x' é uma raiz. Vezes x menos n. Quem é o n? x2, x duas linhas, a outra raiz. Para obter as raízes de f, basta igualar a função a f. Nós também vamos ver isso detalhadamente em um exercício. Vamos lá? Prontinho. Página 248, questão 1. Considerando a função f definida de reais em reais por f de x igual menos x ao quadrado mais 4x mais 5, faça o que se pede nos itens a seguir. Na letra A, determine as coordenadas do ponto em que f intersecta o eixo das ordenadas. Eu fiz aqui para vocês. Vamos lá? Ela intersecta o eixo das ordenadas quando você tem o f de zero. O f de zero você encontra substituindo o x por zero. Só que isso é perda de tempo. Aqui fica 0 ao quadrado, 0, menos 0, que é 0, mais 4 vezes 0, que é 0. Sobra quem? O 5. Então, aproveitem o tempo. Quando você tem o f de 0, você vai sobrar quem? O termo independente, o c. Então, ela intersecta o eixo das ordenadas em qual par ordenado? 0, que é o x. Toda vez que você tem o x valendo 0, o y é o valor de quem? Do c. E nosso c, no caso, é 5. Então, nós temos aqui a nossa coordenada 0 e 5. Na letra B, determine as coordenadas dos pontos em que f intersecta o eixo das abscissas. Nós queremos encontrar o x' e o x duas linhas, certo? Quando o exercício pede a intersecção com o eixo das abscissas, você vai pegar a função e igualar a 0. Menos x ao quadrado mais 4x mais 5 igual a 0. Como x ao quadrado está negativo, você vai multiplicar por menos 1.
fica mais fácil, aí você consegue resolver por soma e produto. Trocando todos os sinais, menos x ao quadrado fica x ao quadrado, mais 4x fica menos 4x, mais 5 fica menos 5, igual a zero. A soma você tem que é sempre aqui o termo b. De menos 4, você inverte o sinal para 4. O produto é o termo c com o mesmo sinal. Quem você multiplica para ter menos 5 e que a soma é 4? 5 vezes menos 1, menos 5. E 5 menos 1, 4. Então, quais são as raízes? O x' é 5, o x duas linhas é menos 1. Então, quando você tem o x igual a 5, o y é 0. E quando você tem o x também igual a menos 1, o y também é igual a 0. São essas as coordenadas que nós estamos procurando aqui na letra B. Na letra C, o exercício pede que para determinar as coordenadas do vértice da função e depois para esboçar o gráfico, certo? Vamos lá? Aqui. Como eu falei para vocês da coordenada do vértice, vocês se lembram? Para encontrar a coordenada do vértice, tem uma regrinha, certo? Primeiro passo, você vai encontrar o A, o B e o C. Ok? O A é menos 1, o B é 4, o C é 5. Para encontrar o x do vértice, menos B sobre 2 vezes o A. O x do vértice fica menos 4, que é o B, troca o sinal. 2 vezes o A, que é menos 1. Fica menos 4, 2 vezes menos 1, menos 2. Menos com menos, mais. 4 dividido por 2, 2. Achamos o x do vértice, que é 2. Você não precisa decorar a fórmula do y do vértice. Para encontrar o y do vértice, basta substituir o x por quem? Por 2. Aí você encontra o y do vértice. Você vai pegar a função e onde tem x, você troca pelo 2. Então, menos 2 ao quadrado, mais 4 vezes o x, que é 2, mais 5. Esse sinal de menos, ele não está entre parênteses, então aqui o número continua negativo. 2 ao quadrado é 4, fica menos 4. 4 vezes 2, 8, mais 5. Menos 4 mais 8 fica 4, 4 mais 5, 9. Achamos a coordenada do vértice, 2, que é o x, 9, que é o y. Agora, nós vamos construir nosso gráfico. Nós vamos marcar os pontos aqui, começando 0 e 5, que é o ponto de intersecção com o eixo y. As duas raízes, que são o menos 1 e 0, que é uma intersecção com o eixo x, 5 e 0, que é a outra intersecção. Nós vamos marcar o vértice, que é 2 e 9. Por esses pontos, nós vamos traçar a parábola. Como x ao quadrado é negativo, a concavidade da parábola fica voltada para baixo. Pelo vértice, nós temos o eixo de simetria, que divide a parábola em partes simétricas. Agora vem a pergunta: qual é a imagem da nossa função? Nosso maior valor possível para y é 9. E a imagem pode ser qualquer número menor ou igual a 9. Eu posso representar da seguinte maneira: ela vem do infinito negativo e chega até o 9. Então, a imagem vem do intervalo aberto, que é o menos infinito, até quem? Até o 9, ok? Por hoje é só. Na próxima aula, nós vamos terminar os exercícios. Se você quiser, tente resolver. Eu acho muito interessante tentar a questão 2, a questão 3, a questão 4. Vocês dão conta e na próxima aula a gente faz a correção, ok? Qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp. Um beijo e até mais. Tchau, tchau!